Então, continuando, nós vamos ver agora as principais ferramentas que devemos ter enquanto gestor para desempenhar sempre um trabalho objetivando menor custo e maior resultado. Então, nós temos inúmeras ferramentas, né, no ramo da administração, nos ensinamentos de educadores que tratam da temática que vai desde gestão de pessoas, logísticas. Então, como trabalhar essas ferramentas? É claro que a gente não vai ver todas, mas na apostila sobre gestão da qualidade você tem inúmeras. Então, nós vamos ver algumas e nós vamos passar um videozinho falando sobre o papel da certificação para as empresas hoje, né? Qual a importância de se tornar uma empresa certificada. Então vamos verificar quais são as principais ferramentas de gestão para você usufruir como um gestor, um técnico dentro da sua propriedade. Seja ela rural, seja uma empresa, é preciso você deter desses conhecimentos. Gestão é você desenvolver competências para o conhecimento das técnicas e ferramentas aplicáveis no sistema de gestão e habilidades para auxiliar no gerenciamento da qualidade no contexto do agronegócio. Então, assim, como eu disse, quando a gente fala em gestão, nos remete sempre à questão de que é empresa, né? É uma indústria, mas a propriedade ela precisa ser visto nesse contexto. Ela precisa ser visto como uma empresa, a ponto de que você precisa ter domínio de algumas questões da área de gestão para você poder da terra, da sua propriedade, ter a rentabilidade, né? Diminuir as despesas, otimizar o pessoal que trabalha com você. Então é necessário isso, e essa disciplina no técnico em agropecuária ela vem fazer o aluno analisar, né? Que tipo de técnico é você? Então você vai para uma determinada empresa, você pode assumir uma gerência, pode assumir um departamento, pode assumir uma linha de produção. Então é preciso você ter esses conhecimentos, né, de algumas ferramentas. Primeiramente, gerenciamento de processos, né? A gente já viu, a gente sempre vai repetir aqui, nos primórdios da organização, da produção, o trabalhador não conhecia a repercussão do seu trabalho no processo produtivo, nem o reflexo de sua ação no produto final. Então, logo lá no início, ainda na era agrícola, né, cada pessoa desempenhava uma função. E era uma função em determinada tarefa. Então, era muito comum você conhecer só aquela tarefa. Um exemplo que ainda tem, né, até os dias de hoje. Não, ele só sabe trabalhar com a motosserra, né? Então ele se especializa naquela área e aquilo é o domínio dele. Então ele não detém o conhecimento do processo todo e nem do produto final. Ele não sabe as etapas. Por exemplo, hoje quem trabalha no extrativismo florestal, ele só sabe cortar as madeiras, né? Mas aí ele não tem o conhecimento de todo o processo. Então, cortou a madeira, a logística, a certificação. Isso eu estou falando dentro de um processo legal, né? De uma empresa que trabalha com manejo ou que trabalha com reflorestamento. Então, ainda é comum alguns profissionais deterem o conhecimento somente da sua tarefa. Isso é reflexo de lá de trás. Só que assim, as empresas, elas hoje não querem uma pessoa que saiba só a sua função, não. Ela quer uma pessoa que compreenda todo o processo. Desde o momento que você entra na empresa, né, qual a missão, quais os valores, o que essa empresa pretende,
é uma empresa que tem responsabilidade social, é uma empresa que se preocupa com a sociedade, se preocupa com o meio ambiente, o produto que vai para a mesa do consumidor é de qualidade. Então, é um profissional que, além da sua função, ele também saiba o processo como um todo. Isso chama-se gerenciar esse processo, né? Compreender todas as suas etapas. Aqui nós temos o exemplo, né, do processo de colheita da cana-de-açúcar. Então, claro que hoje é mecanizado, né, mas os boias frias, por exemplo, eles ganharam esse nome, esse apelido, porque eram uma quantidade enorme de pessoas que trabalhavam na colheita da cana-de-açúcar. Então, eles levavam as suas marmitas e no momento das refeições, essas marmitas, né, a sua alimentação já estava fria, e daí veio o nome boias frias. Existe ainda em algumas regiões, mas hoje os grandes plantadores de cana-de-açúcar têm a sua colheita e a sua plantação toda mecanizada. E o profissional que vai trabalhar com essas máquinas, ele precisa compreender todo o processo, né? Não só o processo da colheita, ou não só o processo de preparo do solo, mas todo. Desde o início, aí tem aí o planejamento da colheita, liberação das áreas para corte, preparo do talhão, se vai ser manual, se vai ser mecanizado. E então, ele detendo esse processo, ele vai seguir um fluxograma. Então, o fluxograma nada mais é do que o caminho que essas atividades precisarão passar, né? De maneira a otimizar o quê? Recursos, materiais, tempo, porque a partir do momento que você otimiza tudo isso, você diminui as suas perdas ao longo desse caminho, ao longo desse trajeto, desse processo. E com isso, seus resultados são muito maiores, porque você consegue detectar entre um caminho e outro, entre um trajeto e outro, o que está dando errado, aquela máquina que quebrou, ou aquele funcionário que adoeceu, aquela terra que tem pragas, que precisa ser... Então, você detendo o conhecimento de todo o processo, você vai verificar o erro e fica muito mais fácil de resolver. E aí eu tenho um exemplozinho, né? Porque é interessante você gerenciar esses processos. Então, o fundamento básico é conhecer os processos, identificar as melhorias e capturar essas melhorias dentro desse processo, né? Mas sempre foi assim? Aí você pode perguntar, né? Sempre foi assim? Obviamente que não, né? Essa gestão de processos, ela sempre esteve a partir da Revolução Industrial, mas com características diferentes. E aí nós temos aqui, resumidamente, os sistemas de gestão da produção. Nós temos 4 modelos. Eles tinham as suas gestões, né? Em cada período desse, tinham suas características específicas. Aí nós temos o período artesanal, o Taylorismo e o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo. Eles estão bem explicadinho, mais uma vez eu falo lá na apostila de vocês, gestão da qualidade, cada sistema desse. E hoje, esses sistemas, eles são, não é que o Taylorismo e o Fordismo não se fala mais, ele é obsoleto, não. Muita coisa do que era utilizado no chão da fábrica, no iníciozinho da Revolução Industrial, ainda também se usa em muitas montadoras, né, em muito chão da fábrica, em muitas indústrias hoje. Então é por isso que você precisa compreender algumas características. Resumidamente, o Taylorismo, a característica principal dele, produzir intensamente produtos mais baratos e com mais rapidez. Ele concentra seu sistema na eficiência do trabalho,
com desempenhos de tarefa de modo mais inteligente e com máxima economia de esforço. Para isso, ele precisa selecionar corretamente o operário e treiná-lo especificamente naquela função. Então, um exemplo que retrata bem isso é o filme de Charlie Chaplin, que o Charlie Chaplin, a única coisa que ele sabia fazer era apertar parafusos, né? E com isso ele teve alguns transtornos, e até um botão que ele saía na rua, ele pensava que era um parafuso. Então é uma comédia, né, do século XVIII e início do XIX, que retrata esse período da sociedade. O funcionário ele era treinado para desempenhar aquela função especificamente. Então você se aposentava na fábrica na única função. O Fordismo, com Henry Ford, né, que foi o seu idealizador, o trabalhador estabelece o ritmo das máquinas, conhece integralmente as etapas da produção, busca evolução constante e ativa nos sindicatos e participa das decisões da empresa e dos novos projetos. O Henry Ford, o foco dele era o custo de produção e baratear para poder expandir as vendas para mais consumidores. A sacada dele aqui, esse trabalhador, ele na verdade ele sucedeu o Taylorismo. Então ele colocou a esteira para o funcionário, né? O funcionário não precisava se deslocar no espaço da fábrica, então o produto vinha até ele. Então ele ficava em pé, né? Então o produto ele vinha. O que deu cabo a esse sistema de gestão foi justamente a valorização, porque o funcionário ele ganhava por produção, então ele acabou incrementando o salário desses funcionários, né, desses trabalhadores. E com isso eles tiveram um poder de compra maior, e com o poder de compra aumentado, e nós já falamos isso no início da aula passada, as pessoas geram uma demanda maior por produção, e aí automaticamente você não quer qualquer produto, você quer um produto de qualidade. E no período fordista, e ele tinha um lema, né, que você poderia comprar qualquer carro desde que seja preto. Era o carro que ele produzia, né? Produção em larga escala. Então, daí, com esse poder de compra do trabalhador, ele já passa a visualizar a questão da qualidade. E aí quem entra com a questão da qualidade? O toyotismo, né? Onde o trabalhador ele estabelece o seu ritmo de produção e busca inovações constantes. Então, o tempo todo está inovando por conhecimentos científicos, por novas maneiras. E aí, finalmente, nós temos o volvismo. Nesse sistema operário cumpre uma função mais importante que no toyotismo, e ela é bem diferente do fordismo. O trabalhador aqui, ele conhece as máquinas, né? Ele precisa compreender essa máquina, e aqui como um conhecimento mais científico e tecnológico, porque a evolução ela está em alta. E ele é um trabalhador que participa mais dos sindicatos, né? Reivindica seus direitos, ele participa das decisões da empresa, e esse trabalhador ele também pode dar novas ideias, novos projetos. Coisa que nos sistemas de gestão anterior, esse trabalhador, ele é um trabalhador mais submisso. Então hoje não. Hoje, por exemplo, numa crise como essa, se for para ter demissão, é preciso se reunir com os sindicatos, né? Se for para ter férias coletivas, se o trabalhador for sofrer algum dano, esse trabalhador hoje ele está muito mais informado.
Mas assim, além dele estar informado sobre os seus direitos, que nos modelos de gestão anteriores isso não era questionado, esse trabalhador ele precisa também de ter muito mais conhecimento, né? Por quê? Porque o ambiente que ele trabalha precisa de todo esse conhecimento tecnológico, científico, né, de ideias. Então esse trabalhador ele precisa estar atento a todas as mudanças do mercado. E aí, diante disso, além dele ser um trabalhador muito mais informado, ele também, assim como toda a sociedade, ele demanda por produtos de qualidade. E aí vem a questão, né? Gestão da qualidade hoje. Nós vamos falar na nossa última aula um pouquinho sobre isso. Como é esse consumidor? Ele é exigente? O que ele quer na sua mesa? É preço baixo ou é qualidade? E aí entra as certificadoras nesse meio. É uma maneira de fazer o quê? Fazer com que o produto se torne cada vez mais competitivo no mercado. Então, quando fala assim, o bovino brasileiro é aceito em qualquer mercado internacional, será que a gente tem esse produto? Sabemos, né? É o segundo maior produtor de rebanho bovino no mundo. Mas será que ele é aceito com visão de um produto de qualidade? E aí as certificadoras, elas são determinantes nisso. Por quê? Porque ela certifica aquela empresa que segue as diretrizes específicas. E aí nós temos as ISO, né? Que fazem esse papel de certificar. Seja uma empresa florestal, seja uma empresa no ramo de alimentos, seja uma empresa prestadora de serviço. Essas certificadoras, elas estabelecem as diretrizes, desde gestão, de processos, de logística, como essa empresa ou como essa indústria, né, ela precisa trabalhar com aquele determinado produto, e aí no final ela ganha a certificação. E hoje é usado como mecanismo de marketing no mercado de trabalho. Nós vamos ver um videozinho falando sobre as ISO 9000 no Brasil. A ISO, International Organization for Standardization, é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça. Seu propósito é desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas por todos os países do mundo. Cerca de 111 países integram esta importante organização internacional especializada em padronização. O Brasil é representado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que é certificação ISO 9001? A ISO possui uma família de normas que trata de qualidade, a ISO Série 9000. Nesta família está a ISO 9001, que trata dos requisitos para sistemas de gestão da qualidade. Uma organização que possui um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001 pode solicitar a certificação e obter o selo de conformidade ISO 9001. A versão brasileira da ISO 9001 chama-se ABNT-NBR ISO 9001. Conquistar a certificação ISO 9001 representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional à qualidade do trabalho. Ela assegura boas práticas de gestão e relacionamento entre clientes e fornecedores, possibilita maior desenvolvimento dos colaboradores, serve como alavanca na busca pela qualidade total, propicia condições para maior competitividade no mercado, otimização de processos e a redução de custos. Além das vantagens comerciais imediatas, em alguns casos, as empresas precisam da certificação ISO 9001, pois seus clientes decidem negociar somente com fornecedores certificados. Como funciona? A ISO 9001 pode ser aplicada às empresas de qualquer setor, pois estabelece requisitos para processos e não para produtos. Cada empresa implementa seu próprio sistema de gestão da qualidade de acordo com as suas necessidades e com a norma.
Em seguida, a empresa solicita a um órgão certificador que realize uma auditoria no seu sistema de gestão da qualidade. O órgão emite um relatório certificando que o sistema de gestão da qualidade atende aos requisitos da ISO 9001. Depois da certificação iniciada, a empresa passará por auditorias periódicas de recertificação. Por isso, é muito importante manter o sistema de gestão da qualidade sempre em ordem, atendendo aos requisitos estabelecidos. Caso contrário, a empresa poderá perder o certificado ISO 9001. Para que um certificado emitido no Brasil tenha credibilidade, o órgão certificador precisa ser acreditado pelo Inmetro. Isto significa que o órgão está devidamente registrado e é reconhecido oficialmente. Quem pode certificar a minha empresa com a melhor relação custo-benefício? A ISO Online é a melhor opção para a implementação do seu sistema de qualidade ISO 9001. Com a ISO Online, você ganha tempo e economiza recursos, otimizando seu investimento. O processo é fácil e rápido, e após a implementação, você pode solicitar a certificação a qualquer órgão certificador acreditado pelo Inmetro. Fácil, inteligente e poderosa. Esta é a ISO Online, o melhor caminho para a certificação ISO 9001. Use e comprove. Então nós vimos aí a respeito dessas certificadoras. Há algumas críticas, né, naturalmente. A crítica maior é sobre a burocracia nas auditorias. Então tem empresas que ganham tanto para fazer a consultoria de como a tua empresa, né, o teu serviço ser possível de ser certificado. Mas aí a grande questão nas críticas é que você precisa pagar para as certificadoras, você precisa pagar para as empresas de consultoria e, sobretudo, a burocracia é muito grande. Um exemplo que nós vimos aqui perto é a empresa Juruá, né, que trabalha com projeto de manejo. Ela é uma empresa certificada no ramo florestal. Mas assim, a certificação dela vem, né, instituições internacionais e faz toda aquela auditoria de tempo em tempo, e elas precisam seguir à risca todas as orientações para que não perca essa certificação. E nós tivemos também, logo na construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, a Eletronorte demandando, né, a certificação 14001, justamente para mostrar o poder, né, que ela tinha quanto à gestão em torno da questão ambiental. Então isso gera para as empresas um poder de competitividade no mercado. Eu compro numa empresa que tem responsabilidade social. Isso você vê bastante nas empresas financeiras, né? As que mais, de certa forma, enriquecem as custas dos menos, dos que mais necessitam, e elas estão sempre lá como uma empresa que tem responsabilidade social. E aí você vê, por exemplo, o próprio Bradesco, né? Tem a Fundação Bradesco, tem escolas. Isso é uma maneira de gerar marketing para que essa empresa esteja bem. Não, o meu banco é um banco preocupado, né, com o menos favorecido. E assim também, por exemplo, vou comprar um carvão de uma madeira ilegal, né? Então tudo isso pesa hoje na questão da competitividade. O consumidor hoje, ele não quer só um produto, mas assim, um produto que tenha valores agregados. E aí a questão da certificação é justamente agregar esses valores, tanto éticos, né, valores sociais e éticos a esse produto, o objetivo principal, né? Continuando,
ainda falando sobre algumas ferramentas que usamos para gerir, né, de uma maneira com mais qualidade. Nós temos o fluxograma. O fluxograma, como eu disse lá no exemplo da cana-de-açúcar, são os caminhos que uma produção deve seguir, né, desde o seu planejamento até a fase final, né? Que a fase final é o que? É a entrega no mercado consumidor, é a entrega na logística. Então, você tendo a compreensão desse fluxograma, fica muito mais fácil você administrar as etapas desse processo de produção. Nós temos também uma ferramenta chamada diagrama de Ishikawa, e é usado por muitos gestores, e também ela é chamada popularmente como espinha de peixe, porque em cada espinha, né, desenhada, que é chamado de causa, então assim, você analisa as causas para poder compreender os efeitos. E aí nós temos o desenho dela em cima, e nós temos visualizando uma produção na área rural, né? Aqui ainda o exemplo da cana-de-açúcar, porque o livro de vocês é voltado para técnicos, né, nas indústrias açucareiras do país. Então aqui nós temos máquinas, ambientes, medidas, né, materiais, mão de obra. Então, dependendo da influência que esse meio sofre, que são as causas, você vai ter X efeito. Um exemplo maior aqui, nós temos algumas variedades nesse meio. A queima, aí essa queima aqui vai depender da intensidade do fogo, né? A chuva é intensa ou é seca, as pragas, né? Formigas ou outro tipo de praga, carregamento, né? Em que forma está a disposição desse carregamento, do treinamento dessas pessoas, e finalmente o corte da cana e o tratamento do solo. Então isso aqui são os principais fatores que vão influenciar na quantidade de terra para plantar a cana-de-açúcar, né? Então, eu otimizando esse meio, eu posso ter uma quantidade menor de terra. Mas aí, isso aqui é só um instrumento. Eu preciso conhecer esse diagrama de Ishikawa. Por quê, professora? Às vezes você já faz isso, né? Por exemplo, se eu plantar, né, uma pastagem no lugar alagado, eu tenho que saber qual é o tipo de pastagem. Nem todos, né? Nem todo tipo de pastagem ele se dá num ambiente alagado. Então, para o ambiente alagado é X tipo de pastagem. Então, isso é o que? Você analisando o meio para saber o resultado, para saber o efeito lá no final. E aqui, para fechar, esses são algumas ferramentas, alguns instrumentos de como você construir um fluxograma. Você precisa, na hora de elaborar, conhecer alguns códigos, né? Então, esse retângulo circular, onde você vê um retângulo circular, é o início de qualquer processo. Então, de qualquer atividadezinha, você vai desenhar um projeto, então você pode usar o fluxograma para desenhar o seu projeto. Então, visivelmente, fica muito mais didático para quem pegar e entender. Inicia aqui, termina aqui, né? O retângulo sempre vai representar a atividade. Aí nós temos esse outro menos arredondado, são alternativas, né? Ou é isso ou é aquilo. O triângulo, o triangular, né? Esse vai determinar a decisão. Eu preciso tomar uma decisão X. Esse daqui essa figurinha representa os dados,
né, que você precisa colocar, conector de páginas. Aqui você está fazendo um fluxograma e aí precisa, né, virar a página, então você pode iniciar, iniciar com esse símbolo representa a espera, e esse papelzinho, né, ele vai identificar documentos. Então esse conhecimento, pessoal, vocês podem até, eu acredito que vocês vão usar bastante na disciplina de projetos, elaboração de projetos. Então você precisa deter de algumas ferramentas. Vocês já tiveram aula de informática, né? Tem alguns instrumentos na área de gestão. Então os conhecimentos que vocês vão adquirindo ao longo do curso, eles vão se agregando, e precisa ter ciência de que, como um bom profissional, eu preciso ter essa consciência, né? De que eu preciso desses conhecimentos para eu me virar nesse ambiente de trabalho. Como um profissional que hoje as empresas exigem, um profissional flexível, um profissional dinâmico, de ideias e de novos conhecimentos. Ok?